Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 27 de outubro de 2019, vamos gravar o segundo vídeo, edição noturna, e vamos destacar um assunto que ganhou ênfase hoje: o Fundo Internacional, envolvendo o Fundo Qatar Esportes, cujo o proprietário é o dono do Paris Saint-Germain. Meus amigos, eu gostaria que esta notícia fosse verdadeira, assim como você que me assiste gostaria muito que o Vasco voltasse aos seus tempos áureos, quando o Vasco tinha um grande patrocínio, como foi a época do Bank of America. Mas essa notícia, ela é uma notícia plantada por um sujeito que não tem credibilidade, senhor Anselmo Góes, colunista do jornal O Globo. Esse sujeito, ele está há muito tempo esquecido. Então tem que escrever alguma coisa para voltar a ter mídia, para ganhar ibope. O jornal O Globo, a gente sabe que está com dificuldade aí de circulação, então tem que inventar essas coisas para ganhar ibope na mídia digital e principalmente na mídia escrita. Não que o Vasco não tenha a grandeza para ter um patrocínio deste porte, mas enquanto Alexandre Campelo for presidente do Vasco da Gama, não podemos esperar nada. O próprio presidente do Vasco já deu uma declaração que ele não foi procurado por nenhum fundo internacional. Hoje, o que a gente tem é muita especulação de bastidores do Vasco da Gama, mas de concreto, rigorosamente nada. Nada com relação à reforma de São Januário, nada com relação à revitalização em torno de São Januário, nada, rigorosamente nada. Eu não posso mentir para os meus inscritos e ficar criando expectativa em cima de balela que não consiste. O que a gente tem de concreto hoje no Vasco da Gama é o nosso CT, que estamos tentando fazer com a ajuda do torcedor vascaíno, onde a segunda fase está literalmente estagnada. Não conseguimos atingir a meta, infelizmente, no primeiro prazo. O prazo então foi prorrogado. E em termos de investimento, é isso que a gente tem, meus amigos. Hoje, uma pessoa séria para poder colocar dinheiro no Vasco é difícil. O momento político do Vasco impede. Quem vai querer colocar dinheiro no Vasco numa administração que não cumpre, não arca com obrigações? Por isso, eu sou a favor do clube empresa, para que administradores tenham efetivamente responsabilidade sobre a administração. Porque no Vasco
entra presidente, sai presidente, ninguém tem responsabilidade por nada e o clube fica endividado e todos eles saem ilesos. E você, torcedor do Vasco, na expectativa por um time melhor, por dívidas pagas, por compromissos quitados. E literalmente nada disso é feito. Enquanto os responsáveis administrativamente por dirigir clube de futebol não forem responsáveis criminalmente, vai ser isso. Hoje no Brasil, com exceção do Palmeiras, que tem duas pessoas ricas que são palmeirenses, que é o Paulo Nobre e que também é a dona Leila, dona da Crevisa, e o Flamengo, que é aquela lavagem de dinheiro, não há clube no Brasil que tenha credibilidade para poder trazer um investimento desse porte, a não ser que seja pela história que o clube tem, a grandiosa história. Agora, ninguém vai colocar dinheiro. Por exemplo, hoje a dívida do Vasco é 580 milhões de reais. Ninguém vai comprar um passivo desse sem que participe da administração do clube. Então esse Anselmo Góes jogou aí para a galera de forma irresponsável uma fake news. Campelo já desmentiu. Faltava ele falar que é verdade. Ainda bem que ele teve hombridade para vir a público para poder desmentir. E assim como vocês, eu particularmente torço muito para que o Vasco adote, ou nessa ou na próxima gestão, uma política de responsabilidade para que novos recursos possam vir para o nosso clube, porque a gente precisa. O Vasco ainda não abriu insolvência por causa da sua torcida. O Vasco hoje vive de cotas de TV, então é necessário que o Vasco efetivamente tenha um patrocínio desse forte, para que a gente tenha respaldo de dias melhores. Porque hoje, a realidade do nosso clube, o que a gente vê hoje, é o Vasco com patrocínio master de 4 milhões de reais do BMG por ano. Esta é a realidade do Vasco. Eu entendo essa carência do torcedor do Vasco. Teve torcedor que já colocou a camisa do Vasco já com Qatar Airlines. Pô, vamos ter também sabedoria. A camisa do Vasco, ela é sagrada para a gente poder colocar qualquer coisa. Eu até entendo a carência, mas eu acho, humildemente, que alguns torcedores do Vasco têm se rebaixado muito. Muito. Eu entendo o momento do clube, a carência, mas não é assim desta forma. A gente vai mudar a partir do momento que a gente cobrar dos poderes do clube, essa diretoria administrativa, conselho fiscal, conselho de beneméritos, conselho deliberativo, por um Vasco forte e sem politicagem, sem maquiagem, sem sacanagem. É assim que o Vasco da Gama vai voltar a ser forte. Então eu fico aqui
também na expectativa para que o Vasco tenha dias melhores, que o Vasco consiga um patrocínio forte, mas abordando essa fake news. Então, meus amigos, era isso que eu gostaria de falar. Vasco neles e estamos juntos. Valeu!